Olá, aqui é o professor William Campos. Eu queria falar para você que é do meu canal do YouTube e do Pré-Enseja Paulo Freire de Maricá. Hoje a gente vai ver uma aula diferente. Nós vamos ver duas revoluções industriais em uma aula. Sim, a gente vai comparar a primeira revolução industrial com a segunda revolução industrial. Ok? Ou seja, duas aulas em uma. Muito melhor assim, porque você comparando, você acaba guardando as duas. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue? Tamo junto. Bom, primeira revolução industrial. Onde ela nasceu? Na Inglaterra. Segunda revolução industrial. Onde ela nasceu? Inglaterra, França, Bélgica, ok? Itália, Alemanha e, por que não dizer, o próprio Estados Unidos. Então já tem uma diferença aí. Na primeira Revolução Industrial, a localização geográfica, o ponto de partida, foi a Inglaterra, que tinha tido Revolução Puritana e gloriosa no século XVII. E no século XVIII, a gente vai ver daqui a pouco, começou na Inglaterra. Primeira Revolução Industrial. Anota aí. Inglaterra. E a segunda Revolução Industrial? Anota aí. Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Tchu, tchá, tchá, tchá. Tá fácil, né? Primeira Revolução Industrial, quando aconteceu? Começou no século XVIII, 1760 em diante. E entra um pouco no século XIX. Segunda Revolução Industrial, quando começa? Normalmente, a gente trabalha de 1870 a 1914. Mas já tinha alguma coisa em 1850, 1860. Então, o que você viu até agora? Primeira Revolução Industrial. Origem: Inglaterra. Ok? Período: século XVIII a partir de 1760 até o início do século XIX. Segunda Revolução Industrial. Origem: Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Período: a partir da segunda metade do século XIX, até mais ou menos o início da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Tá fácil assim? Bom, primeira Revolução Industrial. Qual é o tipo de fábrica? Grande porte ou pequeno e médio porte? Primeira Revolução Industrial é pequeno e médio porte. E a segunda Revolução Industrial? Grande porte, complexos, oligopólios, grandes empresas. Ok? Qual é o tipo de capital? Na primeira Revolução Industrial, o tipo de capital era o capital familiar. Famílias que começaram com, por exemplo, o tear manual, famílias que acumularam com capital primitivo, capital familiar. Primeira Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial? É o capital bancário. Sim, é quando vai ter o monopolismo, é quando a gente vai ter as ações, os truchos, holdings, cartéis. Então, você já viu 4 coisas. Vamos ver se esse caderno tá bom? Na primeira Revolução Industrial, a origem é a Inglaterra, o período é a segunda metade do século XVIII, ok? As empresas são de pequeno e médio porte e o capital é familiar. Anotou?
Na segunda Revolução Industrial, a origem envolve a Inglaterra, mas acrescenta a França, acrescenta a Bélgica, a Itália, a Alemanha e os Estados Unidos. Ok? Empresas de grande porte, na segunda Revolução Industrial, e o capital é bancário. Estão gostando? Bem devagarinho, comparando uma com a outra. Beleza? Quais são as formas de energia da primeira Revolução Industrial? É a energia a vapor, que vem do carvão. Muito importante. E na segunda Revolução Industrial? Acrescenta, né? Qual é a novidade? É o petróleo e a eletricidade, que vai mexer com toda a nossa vida, profundamente. Então, você já viu 5 coisas da primeira Revolução Industrial e 5 coisas da segunda. Viu como é bacana? Muito interessante, né? Dessa maneira. Mas vamos devagar. Vamos devagar. Na primeira Revolução Industrial, mantém o sistema colonial ou acaba? Difícil essa, né? Pois é, na primeira Revolução Industrial, acaba o sistema colonial. Sim, porque se a Inglaterra era a única produzindo, interessa para a Inglaterra que só Portugal tenha comércio com o Brasil? Que só a Espanha tenha comércio com a América Espanhola? Não, porque a Inglaterra queria ampliar o mercado consumidor. Então ela vai lutar na primeira Revolução Industrial pelo fim do sistema colonial. Pode reparar, depois da Revolução Industrial vai ter independência do Brasil, independência da América Espanhola. Já tinha reparado nisso? Eu acho que não. Mas isso é muito importante. Sexta característica. Na primeira Revolução Industrial, como consequência, vai haver o fim do sistema colonial. Ok? O sistema colonial vai acabar. E na segunda Revolução Industrial? Agora ficou difícil. Manteve o sistema colonial, criou outro sistema ou ficou sem? Vou te ajudar. Manteve não, porque aquele antigo acabou. Sistema colonial, pacto colonial, aquilo acabou. Escravidão do negro. Mas na segunda Revolução Industrial, cria um novo sistema de dominação colonial ou não? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Criou um novo sistema colonial ou não precisou? Criou um novo sistema colonial, chamado de imperialismo. Sim, para conseguir mercados na África, na Ásia, matérias-primas na África, na Ásia. Então, o imperialismo é filho da segunda Revolução Industrial, porque essas nações mais ricas, poderosas, elas vão querer escoar a produção, vão querer baratear a produção. E para isso elas vão querer novos mercados consumidores e novas fontes de matéria-prima. E o capitalismo? Sétima característica. Que capitalismo venceu? Foi implantado na primeira Revolução Industrial. Foi um capitalismo liberal
ou foi um capitalismo intervencionista, monopolista? 1, 2, 3, 4, 5. Quer mais tempo? 6, 7, 8, 9, 10. Que tipo de capitalismo foi implantado pela segunda Revolução Industrial? Está vinculado, relacionado. É o capitalismo monopolista. Entendeu? Na primeira Revolução Industrial foi o capitalismo liberal. Na segunda Revolução Industrial é o capitalismo monopolista. Já vimos 7 coisas de cada uma. 7 coisas. Você está estudando 2 revoluções industriais em uma. Olha que bacana. Olha que bacana. Mas vamos lá, que eu sei que você tem dúvida nisso. Lembra que eu disse que o primeiro capitalismo da primeira Revolução Industrial é liberal? E na segunda Revolução Industrial é monopolista? Quer um pouquinho mais de luz aqui? Aparecem minhas rugas, mas tudo bem. Então vamos à 8ª pergunta. Na primeira Revolução Industrial, o Estado está dentro da economia ou fora? Pergunta difícil, né? Fora. Se o capitalismo é liberal, é não intervenção do Estado na economia. E na segunda Revolução Industrial, o Estado está dentro da economia ou fora? Eu acho que ficou fácil. Dentro ou fora? Dentro. Na segunda Revolução Industrial, o Estado vai estar dentro da economia. Sim, para organizar os monopólios, para direcionar as empresas, as exportações, fazer a ponte com os países periféricos. Então, meus alunos, olha que bacana. Você acabou de ver 8 diferenças entre a primeira Revolução Industrial e a segunda. Vamos rever isso? Vamos lá? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá? Então vamos lá. Eu vou falar agora só da primeira Revolução Industrial. Para quem está anotando. Primeira Revolução Industrial, origem, Inglaterra. Primeira Revolução Industrial, período, segunda metade do século XVIII até o início do século XIX. Tá fácil. Primeira Revolução Industrial, empresas de pequeno e médio porte. Primeira Revolução Industrial, capital familiar. Fácil, né? Primeira Revolução Industrial, capitalismo liberal. Primeira Revolução Industrial, não intervenção do Estado na economia. Primeira Revolução Industrial, fim do sistema colonial. Ok? Viu como é fácil? Segunda Revolução Industrial, origem, Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Período, segunda metade do século XIX até mais ou menos 1914, século XX. Tipo de empresa, grande porte, oligopólios, complexos industriais. Tipo de capital, bancário. Os bancos vão ter um papel importante. Segunda Revolução Industrial, formas de energia. Lembra? Faltou isso na primeira, nessa revisão. Mas eu vou repetir. Na primeira seria a energia a vapor, vinda do carvão. E na segunda, que eu estou falando agora, petróleo e eletricidade. Tipo de capitalismo na segunda Revolução Industrial, monopolista. Estado fora da economia. E eu deixei agora a mais difícil, que você se enrola. Primeira Revolução Industrial, fim do sistema colonial. Vai ter independência do Brasil, da América Espanhola. Segunda Revolução Industrial,
criação do imperialismo. Ok? Sobre a situação do trabalhador, na primeira Revolução Industrial não havia qualquer tipo de legislação trabalhista. Os trabalhadores eram ultra megas explorados. A divisão entre quem tem os meios de produção e quem vende a força de trabalho era muito nítida. Na segunda Revolução Industrial, na Europa já tinha legislação trabalhista. Até o welfare state em algumas regiões. Por quê? Porque a exploração maior vai ser aonde? Na Ásia, na África, através do imperialismo. Tudo bem? Gostaram? Bom, é muito importante que você entenda, meu querido aluno, que a primeira Revolução Industrial ela encerra a transição feudal para o capitalismo, ela implanta o capitalismo. O primeiro tipo de capitalismo, liberal. De Adam Smith, da Riqueza das Nações. Já a segunda Revolução Industrial é a vitória do monopolismo. Poucos vão ter quase tudo. E a maioria não vai ter quase nada. Os bancos vão direcionar a economia. Vão ser sócios, donos, acionistas das grandes empresas. Vão haver trusts na segunda Revolução Industrial. Empresas que controlavam o setor primário, secundário e terciário. Você sabia que essa aula aparece em geografia também? Mais cedo ou mais tarde? Mas hoje eu estou contigo. Estou contigo para você não perder essa chance de comparar a primeira Revolução Industrial com a segunda. Última vez, primeira Revolução Industrial, Inglaterra, ok? Século XVIII, segunda metade, capital familiar, ok? Empresas de pequeno e médio porte, fim do sistema colonial, ibérico principalmente, ok? Perdi ou perdeu alguma coisa? Vamos lá? Tipo de capitalismo liberal, não intervenção do Estado na economia e, por último, forma de energia, energia a vapor. Segunda Revolução Industrial, segunda. Origem, Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Período, final do século XIX, sim, principalmente 1870, até 1914. Grandes empresas, complexos industriais, energia do petróleo e da eletricidade, criação do imperialismo, dominação da Ásia e da África. Tipo de capitalismo monopolista, intervenção do Estado na economia. Isso vai acabar dando origem para a Primeira Guerra Mundial. É isso. Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde para estudar. Hoje você teve uma aula mais dinâmica. 2 aulas em uma só. Porque é assim que se estuda. Comparando, avaliando e acreditando. Eu sou o William Campos. Mando um beijo para todos vocês. Do Pré-Enseja de Maricá. E do meu canal no YouTube para todo o Brasil. Tchau!